De volta aqui no canal, gente, porque tem notícia de última hora no Internacional. Colorado está encaminhando a contratação de um jogador que é uma surpresa. É um nome novo nas últimas horas do mercado colorado, mas não necessariamente no radar de buscas da comissão técnica e da direção colorada, tanto dos atuais profissionais como também de profissionais que já passaram. Esse nome não é necessariamente novo no ambiente do Internacional. O lateral Iago, que vem do Bahia e está muito próximo de ser anunciado como jogador do Internacional. Então, deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho com as notificações e deixa teu like aí, repito, para fortalecer o trabalho aqui do canal Repórter Bruno Flores. A informação é essa: o Inter está muito avançado para contratar o Iago, lateral formado pelo Inter e que rodou aí futebol alemão, teve chance de voltar para o Inter, acabou escolhendo o Bahia e agora sim está com uma conversa bastante avançada com o Inter. A situação é a seguinte: a conversa que o Inter tem é para contratar o Iago por empréstimo junto ao Bahia. Eu não tenho a confirmação de se o Inter assume todo o salário, se o Inter vai pagar alguma coisa para o Bahia, como é que vai ser a situação. Mas se vocês lembrarem, quando o Inter estava tentando contratá-lo junto ao futebol alemão, o Iago acabou assinando um pré-contrato com o Bahia. E me lembro naquele momento de conversar com o presidente do Inter e ele dizer: olha, não teve jeito, o Bahia botou mais dinheiro na mão do jogador, foi uma contratação que o Bahia investiu muito. E ficou impossível para o Internacional chegar nos valores que o Bahia estava fazendo na operação. Então foi um jogador que na época esteve próximo do Inter e agora sim está praticamente acertado com o Colorado. Entre o Inter e o jogador está tudo bastante avançado também. Ele inclusive ficou fora do jogo contra o Corinthians, né, entre Bahia e Corinthians, e por isso é que surgiu essa informação. Primeiro por repórteres baianos sobre o avanço dessas tratativas do Inter com o Bahia e por isso a opção de o Iago ficar fora do jogo contra o Corinthians, e agora confirmada aqui em Porto Alegre, quando nós buscamos as informações e confirmamos que o jogador está mesmo muito próximo de ser anunciado pelo Inter. Quando essa negociação vazou aí, né, na imprensa baiana, a conversa já estava bem avançada com o Internacional. Números do Iago, né? Primeiro, ele não é titular hoje da equipe do Bahia, bem pelo contrário, ele tem 12 jogos na temporada e a gente está contando aí Campeonato Baiano, Campeonato Brasileiro, um turno, né, que já aconteceu e mais a primeira rodada do retorno. A gente está falando também, né, de uma disputa de Copa do Brasil, dos jogos contra o Remo. Então, o Bahia hoje é uma equipe que tem o Iago como uma opção e ele fez 12 jogos. Ele fez 655 minutos numa média aí em campo, tá? Arredondando direitinho, essa média ela tá em 60 minutos por jogo. Então, ele é um jogador que tem atuado quando joga maior parte do tempo. A questão é que tem jogado pouco, né? Tem jogado aí 12 jogos num Campeonato Baiano, numa Copa do Brasil, mais o Campeonato Brasileiro. É um número que mostra por que o Bahia está liberando esse jogador por empréstimo. Vou lembrar vocês aqui também que no final do ano passado, iniciozinho desse ano, se falou do nome do Iago, né, no Internacional. O Inter fez uma tentativa para fazer o negócio, a questão é que naquele momento o Bahia não aceitou a liberação e o Bahia inclusive quis incluir o Bruno Gomes no negócio, né? E aí óbvio que o Inter não aceitou fazer a negociação com essas condições, né, com esses termos, com a inclusão do Bruno Gomes no negócio. Imagina. A questão é, de lá para cá, o Inter contratou um lateral esquerdo, né? Que é justamente o Matheus Bahia, que rescindiu o seu contrato e aí acertou com a equipe do Internacional. Ele estava emprestado lá para o Ceará, rescindiu com o Ceará, terminou o empréstimo, aliás, né, com o Ceará, ele voltaria para o seu clube anterior, rescindiu o contrato com o Bahia, que era o seu clube, e acertou com o Inter. Então o Inter hoje vai ter 3 laterais esquerdos de função, né? O Matheus, o Bernabei, que está jogando mais adiantado, é bem verdade, e o Iago. Isso também se dá logo depois, essa contratação, de um jogo em que, quando o Matheus Bahia não pode jogar e o Bernabei está deslocado para essa nova função dele de meio-campista, que é a função dele, né? Porque
vamos lá, não jogou mais como lateral esquerdo com o Pesolano, jogou muito pouco, né? Ocasionalmente ele jogou como lateral esquerdo. Foi o Luiz Felipe quem subiu. E ele é sacado no intervalo para o Matheus Bahia jogar depois de um quadro de virose, né? Numa situação bastante debilitada. Então mostra que o Inter está buscando uma outra opção porque ainda não é uma aposta definitiva no Luiz Felipe. Ou então o Inter tem uma proposta que a gente não descobriu ainda para vender o Bernabé, por exemplo. O que o Inter, pelo menos até hoje, tinha dito que não tinha nenhuma oferta oficial para negociar esse ou qualquer outro jogador do elenco, exceto aqueles que já foram liberados e já não estão mais aqui em Porto Alegre. Então, Iago, 29 anos, formado no Inter, está vindo do Bahia, empréstimo que o Inter está negociando com a equipe baiana e deve chegar nos próximos dias a Porto Alegre. Chegou até aqui no vídeo? Então deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, deixa a tua opinião, quero saber. Gostou da contratação do Iago? Esse era o cara, não era? Me diz aí que eu tô lendo todo mundo aqui nos comentários. Valeu?